expondo a sã doutrina. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Saúdo os amados com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Parece que não comeram feijão com arroz hoje. Amém. Desde o dia 15 da semana passada, nós começamos a nos reunir aqui para estudar a palavra de Deus. E creio que hoje é o 8º dia que nós nos reunimos. Convido todos a abrir suas Bíblias em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Vamos rápido porque o tempo vai passar. 5, 21. Nós já levamos um pouco de pancada ontem e hoje também vai ter mais pancada. Coríntios. 2 Coríntios 5, 21. Amém? Primeiramente, vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez que nós estamos aqui em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse lugar repleto, Senhor, de almas preciosas, por esse jardim, Senhor, florido. Obrigado, Senhor, por cada jovem que foi convidado e também aceitou o convite de vir até aqui para ouvir, Senhor, Tua palavra. Apesar das minhas limitações, ó Deus, que o Senhor perdoe também nossos pecados, venha purificar, ó Pai, nossas almas, nossos pensamentos, nossas vontades. Seja, Pai, conosco, derrama o Teu Santo Espírito em nós, para que dia após dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e que o Teu reino possa avançar, ó Pai, nessa escola. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda-feira nós estudamos sobre a criação. Na terça nós estudamos sobre a queda, que foi ontem, quando o pecado entra no mundo. E hoje nós estudaremos sobre a redenção, sobre a obra de Cristo. Por que ele veio? Você sabe por que ele deixou a sua glória e veio para a terra? Você conhece realmente a Cristo? E creio que nós também chegamos no auge do Evangelho. Chegamos numa das partes mais principais da palavra de Deus. Sejam bem-vindos a todos. Vou fazer uma breve recapitulação. Antes de ontem, que foi segunda-feira, nós estudamos sobre a criação. Ontem nós também vimos sobre a queda e hoje a redenção. Redenção significa libertação, livramento. É o que nós iremos ver hoje. Então, para os que chegaram agora, os homens se coloquem de pé e as mulheres nas cadeiras. Puxa a cadeira, você tá ali do lado. A nossa passagem hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz assim:
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o nosso estudo será um pouco meio que textual, não será temático. Dividi esse verso em 3 partes. Primeiro, aquele que não conheceu o pecado. Nós conhecemos o pecado. Nós já nascemos pecadores. Nós conhecemos o pecado como se fosse algum amigo íntimo, como aquilo que nós convivemos com todos os dias. Nós mantemos comunhão com o pecado todos os dias, todos os momentos e todas as horas. Nós conhecemos o pecado. Mas esse verso diz que Cristo não conheceu o pecado. Quem de vocês me convence de pecado? Disse Cristo a alguns judeus. Isso está lá em João capítulo 8, verso 46. Jesus, ele nasceu sem pecado. E nele não existe pecado. 1 João 3, 6. E também há outro verso que diz: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. 1 Pedro 2:22. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Todos os homens que nascem de Adão até os dias de hoje, eles nascem no pecado. Mas Cristo, ele nasceu sem pecado. Ele não precisou de vir por meio de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Ele nasceu sem pecado. Cristo, o eterno Filho de Deus, se fez homem. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele veio à terra. E eu também não vou falar assim de toda a vida de Cristo. Vou logo para a parte principal. Ele pregava a palavra de Deus, expulsava demônios, curava pessoas, cegos, coxos, aleijados, ressuscitava mortos também. Mas um dia, os romanos crucificaram ele. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Salmo 22:16, na Bíblia Nova Versão Transformadora. E ele agora está lá na cruz. Aquele que não conheceu pecado, aquele que não cometeu nenhum crime, foi condenado à morte de cruz. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. O que quer dizer que Deus fez Cristo pecado por nós? Quer dizer que quando ele estava lá na cruz, a sua natureza foi corrompida pelo pecado? Não. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 6. Quando Cristo ele estava na cruz, Deus colocou os nossos pecados na conta dele. É a mesma coisa de enviar um Pix para alguém. A Bíblia diz que Deus não imputou pecado nenhum aos homens. É como se Deus tivesse se negado a colocar os pecados em nós, para colocá-los em Cristo. E as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Salmo 69, verso 9. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas na cruz, Deus ele coloca nossos pecados em Cristo.
Então ele é considerado como culpado. E a Bíblia também diz que Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Está lá em 1 Pedro 2, 24. E todos nós estávamos sobre a maldição da lei, porque todos nós quebramos os 10 mandamentos. E não irá dar para mim falar sobre todas as coisas, porque o tempo é pouco. Mas a Bíblia, ela fala assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. E no verso 3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. No Antigo Testamento havia 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Ebal, para quem quebrasse os mandamentos, e o Monte Gerizim, para quem obedecesse a Deus. Iria subir no monte e receber as bênçãos. No Monte Ebal estava toda a humanidade, todos, porque todos pecaram. E no Monte Gerizim havia somente um homem perfeito, que cumpriu toda a lei, Cristo. Mas na cruz, quando ele está lá na cruz, ele inverte. Então ele fala assim: desçam daí. Então todos descem do Monte Ebal e vai para o Monte das Bênçãos, e Cristo para o Monte das Maldições. Cristo se fez maldito em nosso lugar. E também todos nós que lemos a Bíblia, Cristo ele também fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Cristo, desde toda a eternidade, antes dele vir à Terra, ele vivia em perfeita comunhão com Deus, sem nenhum pecado. Eles se divertiam entre si. Viviam em uma intensa comunhão, em uma alegria. Mas na cruz, essa comunhão e essa harmonia, ela é quebrada pela primeira vez. Então por isso que ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me rejeitou? Ele se sentiu sozinho. E essa é uma das consequências do pecado, é afastamento de Deus, da sua presença, da sua graça e do seu favor. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Isaías 53:10. Quando Cristo estava orando, ele havia falado: Senhor, passa de mim esse cálice. O que estava no cálice? Que cálice era esse que Cristo não queria beber? Esse cálice era o cálice da ira de Deus, que era para ser despejada em mim, em você, em todas as nações. Então Cristo ele toma o cálice da mão de Deus e bebe. É a ilustração do meteoro que eu havia dado. Um meteoro 20 vezes maior que a Terra.
ele está vindo, o meteoro da ira de Deus. Mas se levanta uma parede entre a Terra e o meteoro. E essa parede ela é 20 vezes maior que o meteoro. E quando aquele meteoro ele vai colidir com a minha e com a sua cabeça, se levanta essa parede. E o meteoro bate na parede. E ela se estilhaça, pedaça para todo lado. Assim também foi na cruz. Cristo ele levantou um braço na direita e outro na esquerda. E toda a ira de Deus foi despejada sobre ele. E nenhuma gota dessa ira, da cólera, pegou em mim e em você. Então Cristo ele não suporta a ira de Deus, porque ele é homem. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Então ele morre. Ele grita: está consumado. Tetelestai. Acabou. A sua dívida foi paga. Está quitado. A minha missão está completa. Está consumado. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo. Ele não experimentou a decomposição. Quando chegou no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele foi até a casa da morte, olhou nos olhos da morte e matou a morte. Tragada foi a morte na morte de Cristo. A morte morreu na morte de Cristo. Ele ressuscitou. E ele está vivo. Ele subiu aos céus em corpo. Então nós podemos, por assim dizer, estamos chegando ao final. Leia o Salmo 24, que ele diz assim. Aqui é Cristo, quando ele chega no céu. Salmo 24, verso 7. Levante as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levante as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então as portas dos céus se abrem para Cristo. Ele entra em corpo, Deus e homem ao mesmo tempo. E todos os anjos olham para Ele. Ele se assenta no trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir e julgar vivos e mortos. E esse é o Cristo das Escrituras. E eu também gostaria, para chegar bem no final, de ler o Credo Apostólico. Ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Santo Espírito, na Santa Igreja Universal ou Católica, tanto faz, na comunhão dos santos, na remissão, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E esse é o Evangelho, que Cristo morreu em nosso lugar. E agora, qual é a resposta que você vai dar a essa mensagem, a essa boa notícia? É o que vai determinar se você vai estar no céu ou no inferno.
Agora vocês podem escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E essa resposta que nós temos que dar deve ser arrependimento e fé. Arrependimento, abandonar os pecados. Metanoia, mudança de mente. E fé, confiança. Deposita a sua confiança em Cristo. Coloque a sua confiança nele. Você não vai ser salvo por suas boas obras. Você não consegue cumprir os 10 mandamentos. Coloque a sua confiança em Cristo, para que você possa ser justificado, para que você possa ser salvo dos seus pecados, para que Deus lhe perdoe. Façam isso agora. Coloque a sua confiança nele, para que assim Deus possa bater o martelo e você possa ser declarado justo diante do trono de Deus. Então, vamos curvar nossas cabeças e orar finalizando. Obrigado, Senhor, por Tua palavra pregada. Eu sei, Pai, que não deu para me falar de tudo por conta do tempo, mas que o Senhor perdoe nossos pecados. Que o Senhor tire de nosso coração o orgulho. Nos faça, Pai, abandonar os pecados, seja qual for, seja a inveja, a pornografia, Senhor, seja qualquer um. Perdoa-nos, ó Pai, nossos maus pensamentos, nossas ações e nossas omissões também. E eu rogo a Ti para que o Senhor Deus faça a Tua obra avançar nessa escola, nos corações de cada um desses jovens, para que eles sejam salvos, que eles depositem a sua confiança em Cristo, que eles abandonem os seus pecados e vivam uma vida de dedicação a Deus. Venha, Senhor, trabalhar em nossos corações e faze-nos viver em novidade de vida, e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, nós acabamos. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós estudamos sobre a criação, a queda, a redenção, que foi hoje, e amanhã nós veremos sobre a consumação. Então, venham também amanhã para o estudo. E que Deus abençoe a todos. Amém.